Localizado na região sudeste do Brasil, o estado de São Paulo é dividido em 645 municípios, e neste vídeo vamos conhecer os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição está o município de Franca, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 400 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 605 quilômetros quadrados, o município de Franca é o 20º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 352.537 habitantes, segundo o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,64% em comparação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 33.897 habitantes na cidade. Na 19ª posição está o município de Itaquaquecetuba, estando localizado na região metropolitana de São Paulo, distante cerca de 41 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 82 quilômetros quadrados, o município de Itaquaquecetuba é o 19º mais populoso de São Paulo, com uma população de 369.275 habitantes, e uma taxa de crescimento de 14,76%, em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 47.505 novos habitantes no município. Na 18ª posição da lista está o município de Bauru, localizado na região do centro-oeste paulista, distante cerca de 300 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 667 quilômetros quadrados, o município de Bauru é o 18º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população total de 379.146 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,24% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 35.209 habitantes. Na 17ª posição temos o município de Carapicuíba, estando localizado na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 21 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 34 quilômetros quadrados. O município de Carapicuíba é o 17º mais populoso de São Paulo, com uma população de 387.121 habitantes, segundo dados do Censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 4,75% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 17.537 novos habitantes no município. Na 16ª posição está o município de Diadema, localizado na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 17 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 30 quilômetros quadrados. O município de Diadema é o 16º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 393.237 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 1,85%, representando um aumento de 7.148 habitantes na cidade. E na 15ª posição da lista está o município de Mauá, localizando-se na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 26 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 61 quilômetros quadrados, o município de Mauá é o 15º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população total de 418.261 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 0,36% em comparação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 1.483 habitantes no município. Na 14ª posição está o município de Santos, localizado na região metropolitana da Baixada Santista, distante cerca de 77 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 280 quilômetros quadrados, o município de Santos é o 14º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 418.608 habitantes, conforme o censo de 2022. A taxa de crescimento populacional de Santos, em relação ao censo de 2010, é de menos 0,19%, o que representa uma perda de 792 habitantes.
Na 13ª posição está o município de Piracicaba, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 370 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 1.378 quilômetros quadrados, o município de Piracicaba é o 13º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 423.323 habitantes, de acordo com dados do censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 16,12% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 58.752 novos habitantes no município. Na 12ª posição da lista temos o município de Jundiaí, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 57 quilômetros da capital São Paulo, e com uma área territorial de 431 quilômetros quadrados, o município de Jundiaí é o 12º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 443.116 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 19,72% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 72.990 habitantes. Na 11ª posição está o município de Mogi das Cruzes, localizado na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 61 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 712 quilômetros quadrados, o município de Mogi das Cruzes é o 11º mais populoso de São Paulo, com uma população de 449.955 habitantes, segundo dados do censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 16,03% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 62.176 habitantes. Na 10ª posição está o município de São José do Rio Preto, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 445 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 431 quilômetros quadrados, o município de São José do Rio Preto é o 10º mais populoso de São Paulo, com uma população de 480.439 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 17,68% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 72.181 habitantes na cidade. Na 9ª posição está o município de São José dos Campos, localizado na região metropolitana do Vale do Paraíba, distante cerca de 86 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 1.099 quilômetros quadrados, o município de São José dos Campos é o 9º mais populoso de São Paulo, com uma população de 697.428 habitantes, e com uma taxa de crescimento de 10,72%, em comparação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 67.507 novos habitantes no município. E na 8ª posição temos o município de Ribeirão Preto, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 315 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 650 quilômetros quadrados, o município de Ribeirão Preto é o 8º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 698.259 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 15,48% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 93.577 habitantes na cidade. Na 7ª posição temos o município de Sorocaba, estando localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 87 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 450 quilômetros quadrados, o município de Sorocaba é o 7º mais populoso de São Paulo, com uma população total de 723.574 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 23,31%, representando um aumento de 116.758 habitantes. Na 6ª posição está o município de Osasco, localizado na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 15 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 64 quilômetros quadrados, o município de Osasco é o 6º mais populoso do estado de São Paulo, com uma população total de 743.432 habitantes,
Conforme o censo IBGE de 2022, a taxa de crescimento populacional de Osasco em relação ao censo de 2010 é de 11,5%, representando um aumento de 76.692 habitantes. Na quinta posição está o município de Santo André, localizando-se na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 22 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 175 quilômetros quadrados, o município de Santo André é o quinto mais populoso de São Paulo, com uma população total de 748.919 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,72% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 72.512 habitantes na cidade. Na quarta posição temos o município de São Bernardo do Campo, localizado na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 22 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 409 quilômetros quadrados, o município de São Bernardo do Campo é o quarto mais populoso de São Paulo, com uma população de 810.729 habitantes, e com uma taxa de crescimento populacional de 5,91%, em relação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 45.266 habitantes no município. Na terceira posição da lista está o município de Campinas, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 99 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 794 quilômetros quadrados, o município de Campinas é o terceiro mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 1.138.309 habitantes, segundo o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 5,22% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 56.447 novos habitantes no município. Na segunda posição está o município de Guarulhos, localizando-se na região metropolitana de São Paulo, distante apenas 14 quilômetros da capital paulista, e com uma área territorial de 318 quilômetros quadrados, o município de Guarulhos é o segundo mais populoso do estado de São Paulo, com uma população de 1.291.784 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 5,71% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 69.805 habitantes. E na primeiríssima posição da lista está o município de São Paulo, localizado na região sudeste do Brasil, distante cerca de 1.015 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 1.521 quilômetros quadrados, a cidade de São Paulo é a capital do estado homônimo, e também o município mais populoso de São Paulo, com uma população total de 11.451.245 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 1,76%, representando um aumento de 197.742 novos habitantes na capital paulista. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você mora ou conhece alguns dos municípios aqui mostrados, deixe um comentário com o nome dele e caso queira deixe dicas para próximos vídeos. Então é isso, até a próxima!